Vamos lá. Vamos lá para mais um pós-jogo e para mais um pós-jogo decepcionante, né? Sentimento de decepção com esse empate que, enfim, teve gosto de derrota, mas que poderia ter sido pior, né? Poderia ter virado uma derrota e uma derrota hoje, na minha visão, praticamente sacramentaria o rebaixamento do Vasco. Enfim, o Vasco vencia o jogo até os 45 do segundo tempo, levou empate ali nos acréscimos e quase leva a virada, né? Se não fosse Léo Jardim, o Vasco poderia sair com um resultado ainda pior hoje da Serrinha. Cara, decepção. Decepção. Eu acho que essa é a palavra que resume esse pós-jogo, né? Cara, a vitória tava, enfim, sensacional pro Vasco. O Bahia perdeu ontem, o Vasco tava encostando, o Vasco tava saindo da zona do rebaixamento. Ainda ia depender do resultado do Santos, né, que joga agora com o Corinthians. Mas, enfim, era uma vitória contra um concorrente direto, que seria importante demais aí para nossa sequência de temporada e a nossa luta contra o rebaixamento. Mas, infelizmente, o Vasco paga pelos seus próprios erros, né? Peca pelos seus próprios erros, peca e paga por conta de decisões erradas, né? O Vasco poderia ter matado o jogo contra o Goiás, ter feito 2-0 e liquidado, né, a fatura e saído com os 3 pontos hoje da Serrinha. Mas é impressionante como o time do Vasco toma decisões erradas. Como sempre, ali no último passe, é sempre uma decisão errada. E hoje tiveram 2 lances assim que, na boa, desculpa o calor que tá fazendo aqui também hoje no Rio de Janeiro, tá demais. Mas enfim, tiveram 2 lances ali que, cara, a gente vai ficar remoendo a semana toda, com toda certeza. Jogo 1-0 Vasco, Goiás indo pra cima e o Vasco bem postado, com oportunidades de sair no contra-ataque. O primeiro, cara, o Gabriel Peck pega um lance que era praticamente 3 atacantes do Vasco contra um defensor do Goiás. E o Payet passando livre pela esquerda, o Peck faz o passe pro Verratti, que, enfim, não estava no melhor ângulo. Decisão errada do Gabriel Peck. Se ele dá a bola no Payet, bem provavelmente o Vasco teria feito 2-0. Depois o Vasco teve uma outra oportunidade semelhante, só que dessa vez era o Praxedes. E o Praxedes tomou uma decisão pior ainda do que o Gabriel Peck. Mais uma vez o Payet estava passando pela esquerda, era só tocar. Ele tenta tocar, se eu não me engano, no Verratti também, e acaba dando a bola no pé do defensor do Goiás. Então, assim, esses 2 lances mudaram a história do jogo. Porque o Vasco faz 2-0, o Vasco consegue voltar com os 3 pontos e matar o jogo. Bom, começar agora falando aqui do início, né, da partida, porque quando saiu a escalação do Vasco, todo mundo ficou assustado, né? O Vasco entrou praticamente com 5 zagueiros hoje, com o Robson Bambu na lateral direita, com o Piton jogando como um ala pela esquerda, o Léo Pelé jogando de lateral esquerdo, Maicon e Medel na zaga, enfim, uma formação bem diferente hoje, né, do time do Vasco, que na minha visão, no primeiro tempo, acho que defensivamente até pode ter dado certo, mas ofensivamente o Vasco não conseguia criar absolutamente nada. E, cara, o Goiás era um time que não assustava, né? Então não fazia sentido uma tática tão defensiva ali naquele momento. No segundo tempo, o Vasco volta ali com as alterações, entra o Peck e entra o Praxedes, o time melhorou. O time melhorou, teve melhor saída de bola, conseguia chegar mais ao ataque, conseguia criar mais e conseguiu fazer o seu gol, né? O Verratti hoje desencantou e marcou mais um gol aí com a camisa do Vasco. Cruzamento ali de escanteio, o Maicon, né, cabeceia e o Verratti desvia ali antes do goleiro, faz 1-0 Vasco aos 15 minutos do segundo tempo. E, enfim, depois daquele gol, o pensamento era agora fechar a casinha, ficar no contra-ataque e sair, né, sair no contra-ataque para matar esse jogo. E o Vasco fez isso, mas nas oportunidades, né, que o Vasco teve de contra-ataque, o Vasco acabou tomando essas decisões erradas, né, que eu citei, uma com o Peck e outra com o Praxedes. E aí, meus queridos, a bola pune, né? A bola pune. O Muricy Ramalho já dizia, a bola pune. E a bola puniu o Vasco. O Léo Jardim ainda fez, cara, pelo menos 3 defesas sensacionais ali no segundo tempo. Teve uma que ia ser um gol contra do Medel, ele salva. Teve uma outra com uma cabeçada do Babi também, né? Que ele faz uma defesa impressionante, a bola ainda bate na trave. Mas, aos 45 do segundo tempo, ele não consegue evitar o gol do Babi. O Babi que subiu praticamente sozinho, né? Se eu não me engano, nas costas do Zé Vitor. O Zé Vitor que entrou no lugar do Maicon. O Maicon que saiu com câimbras ali no finalzinho. Acredito eu que se fosse o Maicon, que está muito bem no jogo aéreo, o Maicon poderia ter cortado, né, o cruzamento ali e evitado a cabeçada do Babi. Mas, enfim, infelizmente o Maicon já estava fora de campo. O Babi cabeceou, empatou 1-1. E no lance anterior, né,
a esse gol do Goiás, o Vasco teve o Verratti expulso, né? Então teremos esse problemaço aí para o jogo contra o Cuiabá, que será a ausência do Verratti, artilheiro do time. Bem provavelmente iremos de Sebastião, né? Sebastião Ferreira aí no ataque contra o Cuiabá. O Verratti foi expulso pelo segundo cartão amarelo, né? Ele subiu ali com o braço aberto, já tinha levado um amarelo por uma discussão no primeiro tempo. Depois subiu ali com o braço aberto na hora de disputar o cabeceio, acabou levando o segundo cartão amarelo. Achei um pouquinho exagerado, mas, enfim, não dá também para dizer que foi um erro de arbitragem. Acho que o árbitro foi um pouquinho rigoroso demais. Acho que não era lance para segundo amarelo. Enfim, acho que o Vasco sentiu nessa expulsão do Verratti, mesmo faltando pouco tempo. Aí o Goiás se inflamou, a torcida se inflamou, o Goiás foi para cima. Até o Léo Jardim fala isso também na coletiva, né? Na coletiva não, perdão, na entrevista ali na saída de campo. Fala exatamente isso, que o Goiás se animou com a expulsão, foi para cima, pressionou, fez o gol. E, cara, a partir do momento que o Goiás fez o gol, o Vasco ficou até no lucro com esse empate. Porque foi por muito pouco que o Goiás não conseguiu a virada. E aí seria uma tragédia, assim, cara. Se o Vasco perde esse jogo hoje, seria uma tragédia completa. Primeiro, óbvio, por perder para um concorrente direto, né? Que iria ali aumentar a distância, né, em relação ao Vasco. E segundo, pelo moral, né? O moral do time, ó, ia despencar, ia lá embaixo. Imagina, você perder um confronto direto, onde você estava ganhando até os 45 do segundo tempo, você leva 2 gols nos acréscimos. Então, assim, o moral ia lá embaixo. Mas o Goiás não conseguiu a virada ali na parte final, o jogo fica 1-1, um resultado frustrante, né? Frustrante porque a gente vencia até os 45 do segundo tempo. Era uma vitória muito importante, mas não conseguimos segurar esse resultado. Enfim, seguimos aí, né? Vamos ver agora se o Corinthians derrota, né, a equipe do Santos, para o Santos também não se distanciar na tabela de classificação. E agora vai ter que ganhar do Cuiabá. Vamos lá. Vai ter que ganhar do Cuiabá. Não vai ter jeito, a nossa luta continua. É isso, meus queridos. Acho que não tem muito mais o que falar sobre essa partida. Uma partida maluca, uma partida, enfim, diferente. Uma escalação totalmente diferente. E uma frustração enorme. Acho que o sentimento é esse. Uma frustração enorme porque a gente viu a vitória escorrer nos dedos e principalmente perdendo aquelas 2 oportunidades de contra-ataque, né? Que mataria o jogo. Se o Peck ou o Praxedes acerta o passe, faz o passe direitinho pro Payet, bem provavelmente o Payet teria feito ali o 2-0 e o Vasco venceria a partida. Enfim. Seguimos, né? Seguimos. Vou ficando por aqui. Deixa seu comentário aqui na aba de comentários. Comenta pra mim quem que você acha que foi o melhor em campo. Pra mim, o melhor jogador do Vasco em campo foi o Léo Jardim. Evitou uma tragédia ainda maior, né? Enfim, vou ficando por aqui. Tamo junto. Peço desculpas também porque hoje eu não fiz o vídeo de pré-jogo, né? Acabei não fazendo vídeo hoje de manhã e nem ontem à noite, enfim. Tava passando por alguns problemas, acabei não conseguindo gravar, mas vamos voltar aí à programação normal. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!